Olá, eu sou Cacilda Costa, sou psicopedagoga. Hoje eu vim falar com vocês, continuando sobre o TEA, falando sobre a inclusão na escola. Uma primeira coisa para melhor incluir esses alunos é a criação do vínculo. Todos nós gostamos de nos sentir amados, respeitados, pertencentes àquele espaço. E com um aluno TEA não é diferente. Ele também necessita, ele também precisa disso. Então, o abaixar, olhar para ele na mesma altura, conversar com ele, dar ouvido, qual é a necessidade dele ali naquele momento, o que ele quer me contar, o que ele quer me mostrar, observar ali a necessidade dele e oferecer, se adiantar, E isso é para todos os profissionais da escola, A cozinheira, o pessoal de serviços gerais, os agentes educacionais, os monitores, secretário, coordenadora, direção e principalmente o professor, porque ele é a pessoa mais representativa ali da escola. Essa atenção, essa criação do vínculo vai ajudar sempre melhor no desenvolvimento de todas as outras habilidades. E uma questão interessante é que, assim, às vezes esses alunos podem não demonstrar muita emoção. Nossa, a gente brinca, faz palhaçada e eles estão lá sério. Isso não quer dizer que eles não sintam. Eles sentem e têm prazer com isso. Então a gente tem que continuar oferecendo. A outra coisa é a avaliação. Eu preciso saber o que aquele aluno já sabe. Quais são as habilidades que ele já consolidou? O que eu tenho para oferecer para ele a partir do que ele já sabe para ele continuar o desenvolvimento dele. E eu devo levar em conta o currículo funcional, as atividades de vida diária, a autonomia dele, Então, questão de banheiro, questão de alimentação, de locomoção ali nos espaços, das regras da escola, tudo isso faz parte da aprendizagem. E eu tenho que estar atenta a isso. Então, como é que eu vou ensinar umas ciências lá falando da água se ele nem consegue ali explorar o lavar a mão? Então primeiro eu tenho que mostrar a água e lá lavar a mão com ele para depois eu estar falando sobre a água e etc. E também eu não posso subestimar esse aluno. Também não vou ficar oferecendo só atividade de vida diária quando às vezes ele já sabe isso, sendo que eu posso oferecer novos desafios. Então, aí entra as estratégias da leitura, da escrita, da matemática e sempre pensando o que ele dá conta de fazer, quais são os desafios que ele é capaz de superar. Porque se eu der algo muito além do que ele é capaz, ele vai desinteressar. E aí, para conquistar novamente, vai ser mais complicado. E seguindo essa linha, após a avaliação, pensar: qual é a maior necessidade do meu aluno? Meu aluno, ele tem uma dificuldade de estar ali com os colegas na interação social, então eu vou trazer ele, promover atividades que eu promova essas situações para desenvolver. Então, roda de conversa, contação de história, jogos, brincadeiras em grupo, para ele poder realmente desenvolver. É a questão da fala, que a gente não consegue entender o que ele está falando, tal. Então eu vou promover atividades com música, conversas, com falas, tudo oferecendo dentro da necessidade dele. Pensando nos conteúdos, a gente vai ter que ter uma adaptação, uma flexibilização. Nem tudo o que eu ofereço para os demais, às vezes ele vai dar conta, muitas vezes é muita atividade para ele poder administrar tudo aquilo. Então eu tenho que repensar se aquele conteúdo necessita ser reduzido, se aquele conteúdo pode ser ampliado, se aquele conteúdo eu preciso buscar uma nova estratégia para poder explorar esse mesmo assunto. Isso é a adaptação, Então, pensar na necessidade dele. Eu também preciso pensar que esse aluno necessita estar motivado o tempo todo. Então, como fazê-lo, Então, pensar no ambiente. O ambiente é acolhedor, o ambiente tem muita informação em parede que irrite, ou que tire a atenção dele. Tem muito barulho nessa sala de aula e isso está deixando ele muito agitado. Então, buscar maiores momentos com mais tranquilidades, conversar com os colegas, que a gente precisa promover esses momentos mais silenciosos para o melhor aproveitamento de todos. E sempre estar atento
a essa necessidade. Ter uma conversa com a família, ter uma parceria com a família, para poder entender que a família tem a liberdade de chegar nos profissionais ou na professora e falar: nossa, hoje aconteceu algo lá em casa e ele ficou muito irritado. Então a gente já sabe que aquele aluno naquele dia ele já está mais agitado, então ele não vai dar conta do que eu tinha pensado para aquela aula. Então eu vou ter que repensar ali rapidamente para poder atendê-lo melhor. Ou então a família: professora, hoje ele teve uma febrezinha. Já sei que não adianta eu exigir algo além do que eu esperava, porque naquele dia ele realmente não está pronto a me dar as respostas que são esperadas. E sempre pensar que o caminho é, além do profissional, a atenção e o amor. Tudo se desenvolve melhor quando você tem essa atenção e esse amor. Olhar o outro dentro da necessidade dele, ok? Qualquer coisa, estou à disposição. Beijo, tchau!